Então, nesse webinar, a gente vai falar sobre entregabilidade. Levantei alguns pontos que são comuns, dúvidas a respeito tanto de infraestrutura quanto blacklists. Então, o primeiro tema que a gente vai ver nesse webinar é entrega versus entregabilidade, né? Vou explicar para vocês a diferença. Também a diferença de ter um IP compartilhado e um IP dedicado, autenticações necessárias para a entregabilidade de um e-mail, Postmasters, que são algumas ferramentas que eu vou explicar para vocês, os filtros anti-spams, erros temporários definitivos, blacklists, denúncias de spam e também spam traps. Então, o primeiro tema, entrega versus entregabilidade, né? Então, muita gente acredita que entrega significa a mesma coisa que entregabilidade. A entrega é todo o processo que a gente faz de enviar o e-mail até um provedor. Então, por exemplo, quando vocês agendam o envio de vocês por uma plataforma de envios, vocês programam o envio e o provedor de e-mail, seja ele Hotmail, Gmail, Local Web ou qualquer outro, ele vai informar se ele vai aceitar ou não aquele envio. Já a entregabilidade é se aquele envio ele vai ser aceito na caixa de entrada ou não. Então, são métricas diferentes, né? No momento que você faz o envio, a própria ferramenta de envio de e-mail, como exemplo o Mail2Easy Pro, ele consegue saber a entrega, ele consegue saber se o provedor que está enviando, ele aceitou aquele envio ou não. E na entregabilidade, entregabilidade, você tem então a noção se a pessoa recebeu aquele envio na caixa de entrada, certo? Então, são duas formas de mensurar os resultados de forma diferente, né? Então, a entrega, eu consigo mensurar se o envio foi aceito pelo servidor destinatário, mas isso não significa que o provedor que está recebendo vai entregar esse envio na caixa de entrada. Eu vou explicar um pouco mais para vocês onde ele pode parar, por quais filtros ele passa, até que chegue na caixa de entrada do destinatário ou na caixa de spam, ou muitas vezes seja bloqueado internamente dentro do provedor. A diferença, então, entre IPs compartilhados e dedicados, os prós e os contras, né? Então, muitos clientes perguntam, por que eu não posso ter um IP dedicado? Qual é a vantagem de ter um IP dedicado ou ter um IP compartilhado? Então, eu montei essa tabela em cima de alguns prós e alguns contras, né? A primeira coisa que vocês precisam para ter um IP dedicado é um grande volume de envios, né? Então, quem tem um baixo volume de envios, normalmente não é viável, pois para você manter uma infraestrutura dedicada, você tem que ter uma frequência de envios constante, tem que ter um volume considerável, né? E também custa mais caro. Então, se você faz um pouco volume de envios, muitas vezes não compensa você manter uma infraestrutura dedicada. Então, analisando então a infraestrutura compartilhada. Então, o que seria infraestrutura compartilhada? Quando você contrata uma ferramenta de envios, normalmente é uma opção você ter uma infraestrutura dedicada ou uma infraestrutura compartilhada. Na infraestrutura compartilhada, você compartilha os IPs do seu envio com outros perfis, com outras empresas. Então, essa infraestrutura ela tem alguns pontos positivos, como, por exemplo, ela é mais barata, já que você não vai estar utilizando 100% de uma infraestrutura, porque você não faz envios todos os dias, a todo momento. Então, outras empresas vão utilizar essa mesma infraestrutura. E a reputação ela é compartilhada, e ela pode ser para prós ou para contras. Por exemplo, se eu sou um perfil, por exemplo, que enviou para uma base de contatos, que é engajada, que tem boa taxa de abertura, são uma base segmentada, essa reputação dos IPs ela vai estar sempre alta. E se outras pessoas que estão iniciando a fazer envios, por exemplo, de e-mail marketing, e eles não têm ainda uma reputação, eles já vão ser beneficiados pela minha reputação alta, porque eu já estou mandando uma base engajada e ela está saindo pela mesma infraestrutura compartilhada que eu. Ela pode ser um contra a reputação compartilhada, caso eu seja um perfil, por exemplo, ou a pessoa que está saindo na mesma infraestrutura que eu, seja um perfil negativo, ou seja, manda para bases compradas, via sem nenhum tipo de segmentação para pessoas que não estão engajadas com os envios, não abrem e-mails há muito tempo, uma base antiga, por exemplo, porque isso normalmente ocasiona blacklists, acarreta em baixa entrega, baixa reputação dos IPs. Então,
O IP compartilhado ele pode ser positivo em alguns pontos, mas pode ser negativo em outros, caso o perfil de pessoas que saiam com vocês no envio é um perfil mais baixo. Então, a maioria das empresas, assim como a Choose Pro, a gente trabalha em infraestrutura compartilhada, a reputação das pessoas de acordo com o perfil dela, né? Então, se ela tem um perfil positivo, ela faz uma peça com texto, com imagens, ela tem todas as autenticações de envios necessárias, que eu vou falar para vocês a seguir, por exemplo, ela vai sair com pessoas de perfis similares. Então, quanto melhor a qualidade do envio de vocês, caso você utilize uma infraestrutura compartilhada, melhor vai ser a qualidade, porque você vai sair com pessoas de perfis similares, né? Os contras, então, da infraestrutura compartilhada é que é muito mais difícil remover uma blacklist. Então, caso uma pessoa acabe fazendo algo que prejudique o IP, por exemplo, ou a combinação de várias pessoas fazendo algo negativo possa levar a uma blacklist, por exemplo, é mais difícil que as próprias empresas blacklists removam esse IP. Então, muitas vezes ele precisa da alteração e pode ser que no momento do envio isso venha impactar o envio, porque pode que outra pessoa fez algum problema naquele envio e o envio de vocês acabou saindo no mesmo momento. Ou o próprio envio de vocês que vocês fizeram negativo acabou prejudicando uma outra pessoa, porque você enviou para contatos antigos, mandou para pessoas que não queriam e recebeu muitas denúncias de spam, e isso pode ocorrer e prejudicar outras pessoas. Então, esse é um contra da infraestrutura compartilhada. E também porque ele faz a partir de diversos remetentes, né? E isso pode blacklistar o IP. Já a infraestrutura dedicada, então você faz uma contratação de IPs específicos, né? Então, ao contrário que algumas pessoas falam, é para quem tem uma empresa grande. Não, é para uma pessoa, para uma empresa, uma pessoa que faça envios de grande volume e que tenha essa necessidade, né? Então, os contras é que ela é um pouco mais cara, né? Então, ela tem um custo específico, porque você está dedicando um servidor de envio somente para você. Então, ela tem um custo específico de acordo com o volume da base, com a sua frequência diária, ela passa por um processo de warm-up, né, que é o aquecimento desses IPs. Então, você contrata, por exemplo, um range de IPs, mas você não pode, de um dia para a noite, de 0 IPs, mandar esses 0 envios, mandar para 1 milhão de envios, né? Você precisa aquecer essa infraestrutura, você precisa gradualmente crescer esse número, porque senão os provedores de e-mail vão entender que você está fazendo spam, porque você, do nada, você não mandava nenhum e-mail a partir daquela infraestrutura e de um dia para a noite você acabou mandando para 100 mil, 200 mil envios. Então, de acordo com o número de IPs contratado, você tem que passar por um processo de warm-up, né? Então, esse processo de aquecimento, ele precisa estar dentro do planejamento das próximas campanhas, dentro da sua estratégia, para que você venha a ter resultado com uma infraestrutura dedicada. Um dos prós é que você vai ser responsável pela própria reputação. Então, não é compartilhada com nenhuma outra pessoa. Isso pode ser um contra também, ser responsável pela própria reputação. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou começando agora a enviar e-mail marketing, não tenho nenhuma reputação, não sei a qualidade da minha base, e muitas vezes, quando eu estou na infraestrutura compartilhada, muitos outros clientes podem segurar essa minha reputação, pode manter elevada essa reputação, porque ele continua tendo engajamento, continua tendo aberturas, e eu ainda não tenho uma reputação criada, não sei ainda como é que está a minha base, qual a qualidade, não comecei uma estratégia definitivamente. Então, a reputação, ela pode ser, ter uma reputação compartilhada, ela pode ser positiva como negativa. Então, dentro dos IPs dedicados, você é o único responsável pela sua reputação. Então, fez um envio para uma base que não estava legal, era uma base que vocês não sabiam exatamente quanto tempo não enviava, quem era válido, quem não era válido, prejudicou a reputação de vocês, você é 100% culpado por essa ação, né? Então, a sua campanha, a sua estratégia fez isso e toda a questão de delete e tudo mais, ela vai ficar a critério já da sua própria empresa, porque você vai precisar justificar o porquê que você fez essa ação. Então, a blacklist, quando ela insere vocês dentro dessa blacklist, você tem que justificar o porquê você fez aquela ação, porquê você mandou para aqueles contatos que não estavam engajados, porquê você teve tantas denúncias de spam. Então, você tem que fazer esse tipo de justificativa quando você tem uma infraestrutura dedicada. Por outro lado, é mais fácil, então, solicitar o delete, né, essa liberação, porque você é o único responsável, né? Então, você sabe exatamente qual é a base
em qual data que você enviou que pode ter prejudicado a sua infraestrutura. Então, esse é um dos pontos positivos, poder identificar, olha, foi esse envio que é para essa base que me passaram, que era uma base mais antiga da empresa, que realmente deu blacklist, não dá mais para enviar com essa base, vamos rever o que está acontecendo com ela, para não enviar e não bloquear novamente os envios, né? Então, esses são os prós e contras, né? E também, um dos pontos negativos da infraestrutura dedicada é que você precisa manter sempre uma frequência. Então, por exemplo, assim, contratei minha infraestrutura dedicada, eu digo que eu mando 2 envios semanais para, por exemplo, 10.000 pessoas em cada um dos envios, eu preciso seguir essa frequência, porque se você fica muito tempo sem enviar, a reputação dos IPs, né? Cada IP ele possui uma reputação, ela zera. Então, se você está criando a sua reputação, dizendo assim, fazendo para contatos engajados e tudo mais, chegou um momento que você simplesmente parou de enviar e ficou, por exemplo, um mês sem enviar. Você ficou esse um mês sem enviar, a reputação de você zerou. Você vai ter que passar novamente pelo aquele processo de aquecimento dos IPs para que você possa novamente mandar um alto volume de envios. Então, esse é um outro contra da infraestrutura dedicada. Então, quem pensa em ir para esse tipo de infraestrutura tem que estar ciente que vai ter que passar novamente por um processo de warm-up caso diminua a frequência ou pare de realizar envios por um período. Certo? Passando então para o nosso próximo tema, que são os filtros anti-spam. Então, fiz o meu envio de e-mail, programei toda a minha campanha de e-mail lá dentro do Mail to Easy, enviei, pronto. Agora é só esperar chegar na caixa de entrada de todo mundo. Então, não é bem assim que acontece. A partir do momento que vocês estão nesse primeiro estágio, que é a parte do e-mail, o seu envelope com o e-mail que vai para o destinatário, ele pode passar por 3 filtros diferentes. Um desses filtros é o filtro do provedor. Então, por exemplo, mandei para o Hotmail. O Hotmail ele tem 9 tipos de filtros diferentes que ele aplica para saber se aquele e-mail que você está enviando ele é verdadeiro, se ele não é um envio solicitando que a pessoa compre algum remedicamento ou atualize os dados bancários ou algum tipo de filtro de envio de vírus, né? Então, o próprio provedor de e-mail ele tem um filtro que já elimina diversos tipos de mensagens que não são autorizadas, que são mensagens que possivelmente vão prejudicar aquele usuário que vai estar recebendo aquele envio. Então, o próprio provedor de e-mail passa um filtro. Então, normalmente ele rejeita já como uma mensagem e retorna essa mensagem para o próprio e-mail, né? Caso você mande a partir de um e-mail, mando a partir do meu próprio Gmail, a partir do meu próprio Outlook, já tem uma resposta. E no caso de você mandar por uma plataforma de envio, ele vai retornar dentro dos logs de envio, né? Que é o que a gente atualiza dentro do relatório do e-mail. Então, dentro do relatório, eu sei que aquele provedor aceitou ou não o meu envio, certo? Passando por esse primeiro filtro do provedor, existe o filtro corporativo. Então, esse filtro corporativo, cada provedor de e-mail ou empresa, eles podem contratar alguns filtros anti-spam. Então, por exemplo, aqui, na minha empresa eu posso usar o Trend Micro, eu posso usar a CloudMark, posso usar Spam House, posso usar vários tipos de filtros anti-spam, além do próprio filtro do provedor. Então, a gente utiliza, por exemplo, o nosso provedor, que é o Gmail, que é o Google, né? E o filtro corporativo que a gente utiliza, a gente põe um outro filtro anti-spam além do próprio filtro do provedor. Então, aí já são 2 filtros que podem passar. Então, se o filtro do provedor aceitou aquele envio, eu vou ter um outro filtro anti-spam, que é o meu filtro corporativo, que é o filtro que eu contratei de um anti-spam. Então, aí pode ser Trend Micro, pode ser diversos nomes ali que entram como filtros anti-spam. Só que nesse momento, o provedor já disse para a ferramenta que ela aceitou. Ou o filtro corporativo viu assim, olha, agora que eu vi que o provedor aceitou, mas eu não vou aceitar esse envio. E eu retorno uma mensagem, que é o mesmo log de retorno, né? Então, vocês vão lá ver no log de retorno, ele vai dizer assim, olha, não foi aceito por tal ação, ou coloca em quarentena por tanto período, ou coloca na caixa de lixo eletrônico para que o próprio usuário decida se isso é um spam ou não. E o último filtro é o filtro do gerenciador. Esse filtro do gerenciador é, por exemplo, se eu utilizo o programa Outlook, Thunderbird ou algum outro programa de gerenciar o meu e-mail, minha caixa de e-mail. Então, o Outlook, por padrão, quando você está configurando ele lá nas configurações dele, ele tem uma opçãozinha que diz assim: se o seu e-mail chegar no lixo eletrônico, você quer baixar essas mensagens?
a maioria das pessoas acaba passando reto e colocando não quero receber essas mensagens. Então, automaticamente, se o filtro passou pelo filtro do provedor, passou pelo filtro corporativo e um desses filtros acabou colocando no lixo eletrônico, o filtro do gerenciador, se eu decidir que não iria chegar na minha caixa e-mails que viessem como spam, na caixa de spam, né, o lixo eletrônico, ele vai ficar lá dentro, ele não vai chegar até o meu Outlook. Então, como vocês podem ver, há várias camadas, várias etapas que o e-mail de vocês pode ficar barrado, né? E quando chega, né, passou pelo filtro 1 e pelo filtro 2 e eles não rejeitaram o envio, o filtro do gerenciador, por exemplo, é um filtro que eles não vão informar. Assim como o filtro que diz que esse e-mail vai para a caixa de spam ou não, ele não vai informar a pessoa que está enviando que esse e-mail foi considerado tal por tal coisa. Ah, você colocou a palavra tal, então eu vou colocar no lixo eletrônico. Você tem uma URL do seu envio em blacklist, então eu vou colocar no lixo eletrônico, ou vou botar em quarentena. Eles não informam isso, porque essas são as regras que eles aplicam para que realmente funcione esse tipo de filtro. Então, se eles informarem isso, simplesmente o filtro deles, toda a inteligência que eles utilizaram para que realmente tenha menos e-mails indesejados na caixa de e-mail da pessoa, ele seria simplesmente inválido e não seria eficaz, né? Então, essas informações elas não são fornecidas de forma exatas, né? Então, são informações que a gente pesquisa, que a gente faz testes e descobre que, tal palavra, até para que vocês tenham uma noção. O próprio gerenciador de e-mail Outlook, ele considera a palavra sexta-feira como algo negativo. Então, muitas vezes, quando você envia um e-mail, a maioria dos e-commerce acabam colocando lá, atendemos de segunda a sexta-feira, do horário tal até o horário tal. Quando sexta-feira é escrito por extenso, fica as 3 primeiras letras é sex, o filtro do próprio Outlook considera que isso é um conteúdo sexual e acaba colocando no lixo eletrônico porque pode ser abusivo ou pode ser algum tipo de vírus. Então, conteúdos muitas vezes que não tem muita referência a spam ou que realmente é um conteúdo de interesse da pessoa que está recebendo, acaba entrando no mesmo filtro porque normalmente não tem uma inteligência muito apurada, né? Então, como eles conseguem eliminar muitos, até 98% dos views que eram spam e conseguem chegar na caixa de entrada o que a pessoa deseja, eles muitas vezes não se importam com as pessoas que acabam colocando tais expressões e simplesmente são ignoradas, né? Então, o que a gente tem que tomar é esse tipo de cuidado e saber o que cada provedor e cada filtro de spam está aplicando para justamente evitar esse tipo de conteúdo nos nossos envios. Então, como eu falei, os filtros de spam verificam o engajamento do remetente, a autenticação de SPF, DKIM, CNAME, que eu vou explicar para vocês, e DMARC, a reputação do IP enviador, a reputação do domínio do remetente. Então, além disso, todos os links que vocês inserem dentro do envio de vocês, seja hospedando uma imagem. Então, é bem comum, por exemplo, a agência fazer o envio, né? Fez o envio para o cliente, criou toda a peça, hospedou dentro do próprio FTP e mandou só para o cliente o linkzinho com o conteúdo do envio. Só que a agência não tomou o cuidado de ver que o próprio link da própria agência estava dentro do envio do cliente. Então, se esse cliente acabou mandando para uma base comprada, para uma base de baixa qualidade, até o domínio da própria agência pode ser blacklistado. Além disso, muitos clientes acabam utilizando URLs encurtadas ou hospedagens públicas, que todos os links que estão dentro do envio de vocês, eles acabam sendo verificados pelo provedor de e-mail. Não só o link, né, o domínio, que é um dos links, né, como também qualquer tipo de link que tiver direcionado dentro do conteúdo do seu envio, além das palavras de e-mails mais pontuadas. Então, sexta-feira ali pela palavra sexo é uma dos exemplos, né? Mas existem outras que também são verificadas no momento de passar pelo filtro anti-spam. Então, falar um pouco mais sobre a autenticação, né? Então, não sei se todo mundo entende quais são os meios de autenticar o envio de vocês, principalmente se vocês estão realizando envios a partir de uma plataforma de envios, né? Então, antigamente não era muito comum esse tipo de autenticação ser obrigatória, muitas vezes acabava que a pessoa fazia quando podia, se não pode, não quero utilizar quero fazer sem configuração mesmo. O que está acontecendo é que a maioria dos provedores não estão nem aceitando envios sem autenticação.
Então, uma delas, uma das principais, é SPF. Então, o que, que o SPF faz? Ele diz assim, para o provedor que está enviando, por exemplo, eu estou fazendo envio a partir da plataforma e-mail to Easy Pro. Para que eu possa utilizar o meu domínio, por exemplo, @dinamize.com.br, eu preciso falar dentro do meu domínio dizendo assim, eu autorizo a infraestrutura do Mail to Easy Pro a fazer envios em nome do meu domínio. Isso é feito para que o provedor que esteja recebendo, então digamos que eu estou enviando para o Hotmail, o Hotmail vai ver a primeira coisa que ele vai verificar é o IP do envio, e ele vai ver assim, esse IP que está enviando, o IP do Mail to Easy, por exemplo, tem autorização para fazer envios em nome do dinamize.com.br? E aí, dentro do domínio, que é o SPF, ele vai dizer assim, sim, esse IP que está enviando tem autorização. Então, você passou dentro do primeiro filtro de verificação do provedor. Então, o SPF é isso, ele valida o IP que está enviando, né, que é a máquina, né, o servidor que está fazendo aquele envio, se ele tem autorização ou não para usar o domínio de vocês. Então, é uma das configurações mais básicas para quem quer utilizar envios de e-mail em massa. Então, se você não tem SPF ou começou a fazer o envio, trocou de hospedagem e acabou não levando essa configuração de envios, para tudo, não continua com o envio, porque a maioria dos provedores consultam essa configuração. Se chegar dentro de algum provedor e dizer assim, ah, não, esse IP que está enviando não tem autorização, você vai ser ou colocado no lixo eletrônico, porque você vai ser tratado da mesma forma que os envios não autorizados, que são vírus, são phishing, são envios que não realmente têm autorização para usar. Por exemplo, recebi um e-mail do Banco do Brasil, por exemplo, ele está lá no meu lixo eletrônico, porque está dizendo assim, conta@bb.com.br. Mas tu vai ver os links da peça, eles estão totalmente diferentes e claramente é um vírus. Então as pessoas conseguem maquiar, né, esse endereço de remetente, mas o IP do envio realmente precisa estar dentro da configuração do domínio, por exemplo, bancodobrasil.com.br, dizendo que aquele IP está enviando. Então, muitas vezes, ou é bloqueado direto, ou chega na lixo eletrônico. Então, se vocês querem ter uma boa qualidade de envio, básico é ter a configuração de SPF. O que seria o CNAME? Então, como eu falei para vocês, se vocês colocarem qualquer imagem hospedada dentro do envio de vocês ou qualquer link diferente que seja diferente do envio do domínio do remetente, esse domínio vai ser verificado como se fosse a reputação de vocês. Então, coloquei qualquer domínio lá de um link qualquer direcionando dentro do meu envio. Esse link pode comprometer toda a qualidade do envio, porque eles vão fazer uma verificação de todos os domínios. Cada domínio ele representa um IP e esse IP ele vai ser verificado. Se esse IP está blacklistado, eles vão simplesmente considerar que o seu envio pode ser um spam. Então, muitas vezes o cliente não sabe, criou toda a peça, está com uma boa reputação, fazendo para envios contatos engajados e colocou um link de referência a uma empresa, por exemplo, que aquele domínio estava blacklistado. Então, acabou prejudicando toda a qualidade do envio dele. Então, o que o CNAME faz? A gente solicita que sejam feitas as configurações de CNAME. Caso o cliente hospede qualquer imagem dentro da nossa galeria de imagens, por exemplo, a gente vai colocar os links dessas imagens hospedadas com o próprio domínio do cliente. Então, o CNAME ele cria essa máscara para que o provedor que esteja recebendo receba todos os links com o próprio domínio do cliente. Então, evita que estejam utilizando domínios e reputações diferentes na própria peça. A configuração de DKIM ela é uma chave pública. Então, ela coloca um códigozinho dentro do envio de vocês que garante que aquele envio não sofreu nenhuma alteração até chegar no destinatário. Então, para que vocês entendam melhor como é que funciona o DKIM, ele é como se você colocou um código do seu lado e você tem para que a pessoa consiga ler esse código, saber o que significa cada uma dessas letrinhas, ele precisa fazer uma consulta dentro do seu domínio. E aí ele consegue quebrar, né, ver o que realmente significa aquela mensagem por um todo. Então, a chave de DKIM é uma outra configuração e ela é bem representativa no gráfico que eu vou mostrar ali a seguir para vocês dentro dos provedores de e-mail. Então, ela normalmente ela impacta bastante o envio na entrega na caixa de entrada. Então, ela não é obrigatória, tanto quanto o SPF e DKIM, mas ela é muito recomendada para quem quer ter uma boa entrega na caixa de entrada.
O DMARC ela é uma das configurações mais recentes do mundo do e-mail, né? Então, o que o DMARC faz? Ele é uma autenticação, então eu disse que o SPF valida o IP do envio e o DKIM é uma chave de criptografia que endereça, né? Ele envelopa todo o cabeçalho do envio para que o provedor, a pessoa que está recebendo, saiba que aquela mensagem não foi alterada até chegar no destinatário. Então, o que o DMARC faz? Ele diz assim, o que eu faço com o envio para o provedor de e-mail, né? Então, por exemplo, eu fiz um envio sem DKIM, por exemplo. O provedor de e-mail que recebeu envios do meu domínio, @dinamis.com.br, por exemplo, ele vai querer saber o que eu faço com esse envio que eu recebi agora, que ele está sem a configuração de DKIM e sem a configuração de SPF. E é exatamente isso que o DMARC faz. Ele diz assim, olha, se você recebeu um envio meu sem SPF e sem DKIM, você pode ignorar esse e-mail, então pode jogar no lixo eletrônico, porque ele não é um envio feito por mim. Você pode não fazer nenhuma ação, ou você pode colocar em quarentena. Então, o DMARC é isso, você coloca um códigozinho dentro do seu DNS, né, dentro da sua configuração da hospedagem, e você diz assim, se eu receber, né, isso você está dizendo para o provedor que está recebendo o seu envio, seja Hotmail, Gmail, Yahoo, e aí ele vai trazer relatórios diários. Então ele vai te mandar um e-mail diariamente, cada provedor, o Gmail vai te mandar, o Hotmail vai te mandar, Yahoo vai te mandar, qualquer provedor grande, ele vai te encaminhar um relatório diário dizendo assim, olha, dos 100 envios que eu recebi do seu domínio hoje, 50 deles eram sem a configuração de DKIM, 50 deles eram sem a configuração de SPF. Então, isso é um ótimo fator para você saber se tem outras pessoas tentando utilizar o seu domínio, então, que isso é algo bem comum, né? Então, vírus, normalmente, pessoas que fazem phishing, normalmente eles utilizam domínios já conhecidos e acabam tentando usar dessa reputação do domínio para chegar na caixa de entrada dos destinatários. Então, o DMARC evita que outras pessoas enviem a partir do domínio de vocês. Eles podem enviar, mas os provedores vão rejeitar e eles vão ver que não vão ter resultados utilizando o domínio de vocês, vão acabar evitando usar o domínio de vocês. Então, essa é uma ótima forma de vocês acompanharem se existem outras pessoas utilizando o domínio de vocês. Além disso, é uma forma de vocês conseguirem comprovar se as configurações que vocês realizaram, de SPF e DKIM, por exemplo, elas estão respondendo corretamente para os provedores de e-mail e essa hospedagem está respondendo como ela deve. Então, porque acontece muito, por exemplo, tem clientes que acabam contratando uma hospedagem de baixa qualidade, fazem envios para uma grande quantidade de e-mail. Então, para que vocês tenham uma ideia, a cada envio que vocês realizam pela plataforma, então, realizei um envio agora para 10 pessoas. Para cada um desses 10 contatos, são realizadas 8 requisições para a hospedagem de vocês. Então, aí já dão 80 requisições a cada 10 pessoas que você envia. Então, se a hospedagem não for uma hospedagem boa, que tem uma boa estabilidade, pode muitas vezes que o provedor lá, você enviou para várias pessoas, o Hotmail foi lá dentro da sua hospedagem, para fazer aquela pergunta, esse IP está autorizado a fazer envios lá do SPF? Se a hospedagem de vocês sobrecarregou e, por exemplo, ela disse assim, não consigo mais responder, não sei se deu timeout, né, que é desistiu de tentar responder, ele vai dizer assim, olha, esse envio não consegui saber se ele é autorizado ou não, desiste e pode colocar no lixo eletrônico, por exemplo. Então, muitas vezes a pessoa não sabe que isso está acontecendo e o DMARC é uma dessas configurações que te ajudam a saber se a tua hospedagem está resistindo bem aos envios de e-mail, se ela está colaborando ali para a entrega de vocês. Então, o DMARC é bem importante para isso e também vou mostrar aqui um gráfico com relação à configuração de DKIM. Então, esse gráfico foram informações que o Google apresentou no ano passado com relação à entrega na caixa de entrada. Então, com o SPF DKIM, 74,7% dos envios que chegam na caixa de entrada do Gmail são com essas validações. Então, tem SPF e tem DKIM. Se tem só SPF, foram 14,4% dos envios que chegaram na caixa de entrada. E sem autenticação, então sem nenhuma dessas configurações, 8,6%. E só DKIM também ali, um percentual bem pequeno. Então, vejam, caso vocês não tenham alguma dessas configurações, como vocês podem estar sendo impactados no resultado de vocês. Então, aqui, um outro tipo de relatório com relação ao DMARC é que o Gmail, esse gráfico é de uma ferramenta que é o Postmaster, que eu vou apresentar para vocês em seguida.
o Gmail ele está considerando muito o DMARC para a questão de entrega. Então, esse é um exemplo de um cliente onde ele não tinha configuração de DMARC e ele chegou a ter quase 60% de erros de entrega. Então, o próprio Gmail acabou rejeitando os envios deles. Então, o que acontece? Quando você realiza a configuração de DMARC, então, por exemplo, aqui o cliente fez a configuração no dia 6/4. A partir dessa data, que vocês podem ver com relação ao tráfego, né? Então ele tá verificando a configuração de envios com DKIM, com SPF e com DMARC. Então, a partir do dia que ele fez essa configuração de DMARC, esse percentual de entrega chegou, de erros de entrega, né, de envios que eles não estavam aceitando, chegou a 0. Então ele está considerando bastante. Então, se vocês têm algum tipo de erros de entrega no Gmail, eu recomendo que vocês façam a configuração de DMARC. É bem importante que vocês tenham todos as ferramentas que vocês utilizam o domínio de vocês autenticadas. Então, se por exemplo vocês têm algum outro serviço que vocês utilizam o domínio de vocês e ele não tem SPF e DKIM, ele pode acabar prejudicando essa entrega, né? Ela vai acabar deixando de enviar e-mails. Então, verifiquem primeiro se todas as ferramentas que vocês utilizam de envios que utilizem o domínio de vocês têm SPF e DKIM. Tendo isso, vocês podem ativar o DMARC, já acompanhar os relatórios diários e também melhorar a qualidade dos envios de vocês, certo? Vamos falar um pouco sobre as abas do Gmail. Então, é uma dúvida constante aqui na empresa, é saber, olha, por que o meu envio chegou na aba do Gmail, chegou na caixa de promoção? Então, é bem comum o cliente falar assim, meu envio chegou na aba de promoção, o que eu fiz de errado, o que aconteceu, deu um erro no sistema e tudo mais, e a gente vai ver o envio dele, tá escrito assim, promoção, valores, confira nossos produtos e tudo mais. Então, dessa forma, o Gmail está fazendo um comportamento correto, o envio de vocês está falando sobre promoções, por que ele não deveria entrar dentro dessa própria aba, né? Então, todo o conteúdo do envio, assim como os usuários que estão recebendo os envios de vocês caracterizam os envios que vocês estão enviando, é o que determina que você é ou não um conteúdo que pode ser da aba de promoções, é um conteúdo que vai na aba de social. Então, todo o que tiver dentro do seu envio, assim como o seu remetente se comporta, é o que vai determinar em qual aba você vai receber o envio, você vai enviar o e-mail para o provedor, né? Então, o Gmail considera bastante o filtro de comportamento e engajamento das pessoas. Então, a reputação do remetente dos IPs que estão dentro do conteúdo do envio, né? Então, o conteúdo, eu digo, imagens, links, qualquer local dentro da sua peça, assim como os remetentes do envio e também os IPs do cabeçalho. O IP do cabeçalho é o IP do seu remetente e o IP da ferramenta que você está utilizando para envios, por exemplo, o Mail to Easy Pro. O engajamento dos outros usuários com o seu remetente, então, por exemplo, qual é a reputação que você tem dentro do Gmail? Isso é outro fator que é contabilizado no momento que vão definir em qual aba o seu envio poderá chegar. O Gmail, ele acabou tirando essa opção de feedback dos usuários. Então, por exemplo, quando você faz um envio você recebe um envio dentro do Gmail, sou um usuário do Gmail, recebo um envio, eu clico esse envio é um spam, por exemplo. Esse feedback, ele não chega para a ferramenta do envio. Então, muitas vezes você não sabe que você está enviando para uma pessoa que ela já pediu descadastro ou disse que você era um spam. Então, você fez um envio para 200 mil pessoas, viu? Olha, tive só denúncias de spam para Hotmail, só tive denúncias de spam para Yahoo, para Gmail nada. Ninguém do Gmail acha que o meu envio é ruim, não quer parar de receber meu envio. Não é assim. Então, de acordo com as novas regras de usuário do Gmail, vocês podem decidir. A pessoa, quando ela está no aceite, quando ela está criando uma conta do Gmail, ela tem lá dentro dos termos que quando ela denunciar um remetente, esse remetente não vai saber que ela está denunciando. Isso por quê? Porque eles estão considerando muito o comportamento da pessoa, o interesse da pessoa. Então, para que isso realmente valha, ela não pode ser avisado para a pessoa que está recebendo, olha, essa pessoa te denunciou, não faz isso. Então, esse termo que a pessoa está assinando no momento que ela está criando uma conta Gmail, está já dando essa liberdade para ela, olha, você pode denunciar quem você quiser que a gente não vai te entregar.
É mais ou menos isso que eles dizem lá dentro, em outras palavras dentro do termo. Então, isso acaba incentivando que os usuários vão realmente reclamar quando eles não querem receber um conteúdo que eles não têm interesse, mas acaba que a pessoa que está enviando, muitas vezes ela não sabe que ela está enviando para uma pessoa que ela já não quer mais receber. Então, esse é normalmente um dos problemas que se tem com o Gmail. Vou falar para vocês em seguida como vocês podem acompanhar esse tipo de feedback. Então, a qualidade da lista de contatos de vocês é outro fator que é bastante verificado pelos provedores. Então, a qualidade da lista essa lista ela é muito antiga, ela faz mais de 6 meses que você não envia para essa pessoa. Ela não é uma lista apta para você mandar em todas as suas campanhas. Ela não tem que estar dentro da sua estratégia. Ela precisa fazer parte de um outro tipo de estratégia, uma estratégia de reengajamento, uma campanha com públicos personalizados no Facebook, por exemplo. Então é outro tipo de estratégia que você deve utilizar, mas não nas suas campanhas diárias. Um dos maiores pecados das pessoas nas campanhas de envio de e-mail marketing é querer utilizar toda a lista, mesmo que essa lista não seja mais uma base engajada, mesmo que sejam contatos que nunca mais abriram os envios, que nunca abriram os envios. Então, tem muitos clientes que utilizam base bem antiga que realmente, olha, a pessoa tá na minha lista, já se cadastrou há 5 anos atrás, mas ela nunca abriu nenhum envio. Essa pessoa que nunca abriu nenhum envio, possivelmente ela já não usa mais essa caixa de envios. Então, ignorem esses contatos, façam outros tipos de ações, mas não deixem ele dentro dessas ações diárias de envios, semanais, dentro da sua estratégia. Ela precisa ter uma estratégia totalmente diferenciada para que isso não venha impactar na reputação de vocês. Então, um dos erros mais comuns é a falta de autenticação, isso seria SPF, The Key in the Mark, que a gente já conversou, baixo engajamento do remetente, então tô mandando para 100 mil pessoas, 10 mil pessoas abriram, não é a mesma coisa que eu mandar para 11 mil pessoas e as mesmas 10 mil pessoas abrirem. Cada pessoa que não abre os envios de vocês e vocês seguem enviando, vocês vão ganhando pontos negativos junto com o provedor. Então, tentem enviar sempre para contatos que estão interagindo com vocês de alguma forma, seja abrindo os envios, seja compartilhando, alguma coisa assim. Então, eles têm que ser contatos que interagem com vocês para que vocês possam continuar fazendo ações de envios. E contatos que não interagem têm que ser tomadas ações diferenciadas. Então, a falta de segmentação do conteúdo e conteúdo enviado não de acordo com o interesse dos usuários pode ser um dos principais fatores que acaba levando o envio chegar à caixa de spam ou à caixa de promoções e tudo mais. Que você está mandando envios em grande quantidade e que normalmente o conteúdo não é de interesse para aquela pessoa. Então aqui está até incluído então, um gráfico de quantas vezes uma pessoa verifica a caixa de promoções do Gmail. Então, constantemente, somente 11%. Então, aliás, a maioria, pelo menos uma vez por dia, é o que considera, né? E aí, em segundo lugar, ele vem uma vez por semana. Então, ela não tem a mesma frequência de abertura da caixa principal, mas é realmente aquilo. Se você está mandando um conteúdo promocional, a não ser que o seu usuário queira realmente receber na caixa de entrada principal, e isso só pode ser feito você solicitando ao usuário que ele abra na caixa principal. Ao contrário disso, ele vai acabar chegando ou na caixa de promoções ou no lixo eletrônico, caso a reputação do seu envio não seja positiva. Outra dica importante é evitar misturar os conteúdos do envio, então, para não ser classificado de uma forma errada. Então, você fez um anúncio sobre um evento, sobre algo assim, e acabou colocando promoções ali no final e foi para aba promoções, é porque você acabou misturando os conteúdos e o provedor de e-mail tem filtros tanto em cima do conteúdo como engajamento do remetente, né? Outro erro comum é que, por exemplo, as pessoas acabam colocando nos envios transacionais, assim como nos envios transacionais, né, no seu envio que você faz diariamente na sua empresa, seja numa troca de e-mails ou algo assim, você coloca o mesmo remetente para as duas ações. Então, mesmo que aquele envio que você esteja enviando seja com relação a algo transacional, algo pontual, por exemplo, e não uma promoção, o provedor vai acabar direcionando vocês para a caixa de promoções, porque você usa o mesmo remetente para ações de promoção. Então, tentem evitar misturar o conteúdo, né? Muitas vezes acabar dividindo os envios vai ser algo positivo. Remetentes diferentes para tipos de ações diferentes também ajuda bastante. E isso normalmente vai auxiliar vocês a ter uma melhor decisão para o Gmail na classificação de qual pasta ele deve direcionar o envio de vocês.
Postmaster, né? Então são ferramentas que alguns dos grandes provedores de e-mail eles disponibilizam para que as empresas que realizam envios em massa consigam acompanhar a reputação dentro desses provedores, né? Então o Hotmail, né? Que o Hotmail inclui Outlook, MSN, Live, né? Todas as variações da Microsoft, né? Ele possui então um Postmaster também. Então, esse é exclusivamente para quem tem infraestrutura dedicada, porque você precisa fazer algumas configurações para que você possa acompanhar aquele envio específico, né? Então, ele traz informações de quantas mensagens foram enviadas, qual é o status do filtro, né? Quantas denúncias vocês tiveram, trap hits, que seriam quantidade de spam traps, né? Que eu vou falar mais a seguir o que é o spam trap. Então, isso tudo vocês conseguem acompanhar a partir do SNDS da Microsoft. Depois no final eu vou deixar os links para vocês poderem acompanhar. E outro também que existe é o Postmaster do Gmail, né, do Google. Então, o Postmaster do Gmail ele é bem simples de configurar. Da mesma forma que vocês configuraram o CNAME para utilizar na nossa plataforma, vocês podem configurar o Postmaster do Gmail. Esse Postmaster ele faz o acompanhamento de todos os envios acima de 100 envios diários. Então, no dia que você fez um envio com mais de 100 contatos, você consegue acompanhar como foi a reputação de vocês dentro do provedor. Isso seja envios pela própria plataforma de envios ou pelo próprio webmail, né? Então, ele consegue trazer essa reputação de vocês dentro de cada um desses envios. Então, clientes que possuem um volume alto, né, podem cadastrar dentro do Gmail, então acima de 100 envios diários, por exemplo. Ele traz dados como a reputação dos IPs, dos domínios, as denúncias de spams e também as configurações que estão autenticadas. Então, como eu mostrei no relatório anterior lá com relação ao DMARC, a partir do momento que a pessoa fez o DMARC, o número de erros de entrega diminuiu. Aquele relatório foi um relatório extraído do Postmaster. Então, vocês podem ter esse tipo de acompanhamento. São informações que muitas vezes vocês acabariam despercebidos, não acabariam conseguindo mensurar isso. Então, a ferramenta ela é um ótimo auxílio, ela é gratuita. Vocês podem fazer o cadastro lá, postmaster.google.com. Depois vou deixar o link para vocês também, para fazer esse tipo de acompanhamento da reputação do domínio de vocês. Então, vocês podem acompanhar a reputação do IP, então o IP que está enviando, né? Se vocês têm infraestrutura dedicada, compartilhada, vocês podem acompanhar qual é o IP qual é a visualização que o Gmail está tendo para o IP que vocês estão enviando. Então esse é um case de um cliente que ele começou a utilizar conosco uma infraestrutura dedicada e ele tinha um volume de envios muito alto para uma base que não tinha interações. Então, a partir disso que a gente fez essa configuração de Postmaster, a gente começou a orientá-los em algumas ações de segmentação e descanso de base. Então, o descanso de base coloca alguns contatos que não estão engajados, que não estão abrindo envios de lado. Eles ficam de lado por um tempo. Eu faço envios 5 vezes por semana e a pessoa recebeu 2 semanas e não abriu nenhum envio, não tem por que eu seguir enviando para ela. Vou deixar ela de descanso, né, de lado por um tempo e depois continuo a mandar as ações novamente para ela. Então, a gente ativou o descanso de base nesse cliente e a reputação dele também era baixa, a reputação do domínio. Então, vocês conseguem acompanhar tanto a reputação do domínio como a do IP do envio. Então, após a gente ter feito essas ações dentro desse domínio desse cliente, ele começou a fazer o descanso de base, começou a segmentar melhor a base deles, fez teste AB, começou a implementar automações, a reputação dos IPs subiu consideravelmente e juntamente a reputação do domínio. Então o próprio cliente começou a ver uma qualidade na entrega, né, qualidade do resultado dos envios para o próprio Gmail. Né? Então esse cliente específico é uma base de aproximadamente 900 mil contatos. Né? Então é uma base bem grande, ele acabou fazendo um trabalho bem grande nisso de cuidado com a lista, cuidado com a base de contatos e não fez nenhuma alteração no conteúdo do envio, foi só a base de contatos e isso fez a reputação dele dentro do provedor de e-mail subir de uma forma elevada. Então, o número de visualização aumentou muito a partir do momento que ele aumentou a reputação dele dentro do provedor. Isso porque o Gmail certamente começou a receber na caixa de entrada, né? Então, esse é um dos fatores que vocês precisam fazer esse cuidado da base de vocês juntamente com as configurações, porque
os resultados eles vão vir diretamente na taxa de abertura dos envios de vocês. Então, alguns sites, né, de Postmaster, né, tem o AOL, que não é muito utilizado aqui no Brasil, mas tem Gmail, Outlook, Spamcopy, Yahoo. Então, se vocês quiserem acompanhar ali alguma dessas Postmasters, vou passar depois para vocês também por e-mail. E um pouco mais sobre os tipos de erros de envios. Então, os tipos de erros mais comuns de envio são os hard bounces e os soft bounces. Então, diferença entre os dois tipos de erros. Nos erros hard bounces é quando a conta não existe de e-mail ou o domínio não existe. Então, por exemplo, fui lá, digitei meu e-mail e acabei colocando uma letra errada, por exemplo. E eu vou lá, o provedor tenta mandar e diz, olha, essa conta de e-mail ela não existe mais. Ou um erro bem comum, um erro definitivo que sempre acontece. A pessoa deixa aquela empresa, aquela caixa de e-mail é removida, você tenta enviar novamente para ela realmente não, o provedor dela vai dizer assim, olha, essa pessoa não existe mais aqui, não conheço esse usuário e retorna esse erro. Todos esses erros definitivos, eles são tratados dentro da ferramenta. Então, conforme vocês vão enviando, você mandava para 100 mil pessoas, fez um primeiro envio, viu que dessas 100 mil pessoas, pelo menos 2 mil não existem mais. Tudo bem, o provedor falou, rejeitou, a gente alterou dentro da ferramenta, não vai mandar mais para essas pessoas. Porém, tem provedores, a maioria deles, consideram o número de contatos que você manda para pessoas que não existem mais. E esse é um dos grandes problemas de trabalhar com bases bem antigas ou de procedência que vocês não conhecem, não sabem há quanto tempo aqueles contatos não estão interagindo. Um dos erros mais comuns ao mudar de plataforma é trazer toda a base de contatos, ignorando contatos que já sabem que não existem mais e ignorando pessoas que já pediram descadastros e denúncias de spam. Primeiro, o próprio Terra, o provedor terra.com.br, ele fala dentro do próprio site deles, assim, se você mandar para mais de 10% do seu envio para contatos inválidos, eu vou ignorá-lo por um período aqui. Então, assim como o Terra divulga o percentual, o Terra, o UOL e o BOL, eles divulgam que é 10%, o Hotmail, o Gmail, o Yahoo, por exemplo, eles têm esse mesmo tipo de análise. Ao contrário, eles não divulgam essa informação, porque certamente eles consideram um percentual diferenciado, né? Mas o que acontece? Normalmente, quando a pessoa acaba importando uma base que ela não sabe há quanto tempo não envia, não sabe quem é válido, ou acaba não trazendo o histórico para saber se essa pessoa é válida ou não, ela acaba se bloqueando dentro desses provedores. Ela mandou para todas as pessoas, então quando ela faz envios individuais, o percentual nunca chega a ultrapassar esses 10%, porque são uma ou duas pessoas deixaram de existir hoje, amanhã 3 ou 4 contas de e-mail deixaram de existir. Quando você manda para todo esse número geral, você está mandando de uma única vez. Então, aquele percentual que os provedores consideram dentro de um envio, então, mandei para 100 pessoas do Terra, 12 eram inválidas, você já está bloqueado por um período dentro do Terra, por exemplo. Então, é o percentual considerando toda a sua base. Ele não vai ver que você mandou ontem que não tinha nenhum inválido. Hoje você mandou e tinha um percentual grande de inválidos, considerado tudo que você enviou, você vai ser bloqueado dentro do provedor por um período indeterminado. Então, esse é o grande risco de vocês mandarem por uma base que vocês não conhecem, uma base que faz muito tempo que não envia, uma base mais antiga, porque pode ter muitos contatos inválidos. Um outro tipo de erro é os erros temporários. Então, os erros temporários, eles são um pouco diferentes dos definitivos. Erros temporários incluem, por exemplo, caixa de e-mail cheia. Então, os provedores eles podem limitar, normalmente as empresas limitam o número de espaço que a pessoa pode ter dentro da caixa de e-mail. Então, fiz um envio, ela está de férias, por exemplo, fiz um envio para ela lotou a caixa de e-mails, ela não pode mais receber envios, retorna essa mensagem. Olha, não posso receber essa mensagem agora, porque a caixa de e-mails da pessoa está cheia. Ou a pessoa simplesmente abandonou aquela caixa de e-mails e ela acabou ficando lotada e você está lá mandando para ela direto. Então, esse erro vai seguir sempre até que essa pessoa seja eliminada, a conta de e-mail dela seja inativa, ou até que você pare, faça esse tratamento, analise os erros temporários e elimine essa pessoa. Ou se você tem, por exemplo, uma equipe de marketing, um call center, liga para ela, tenta atualizar o e-mail, ou algo assim. Então, os erros temporários, além de caixa cheia, pode ter o bloqueio anti-spam,
E esse bloqueio anti-spam entra aqueles primeiros filtros que eu falei lá no início da apresentação. Então, os filtros do provedor, o filtro do filtro corporativo. Então, são bloqueios anti-spam, isso, né? O filtro do anti-spam deles. Podem ser servidor indisponível, por exemplo. Então, a minha empresa está trocando de serviço de e-mail e ficou algumas horas indisponível. Foi ocasionalmente o mesmo momento que houve o envio, isso vai dar servidor indisponível, por exemplo. Então, esses são alguns tipos de erros temporários. Outros tipos de erros temporários é limite de envio. Então, provedores menores como Yahoo, Terra, UOL, Bol, eles têm limites de envios que eles aceitam por hora, por IP. Isso porque eles não têm uma estrutura tão grande como Gmail, Hotmail. Então eles acabam limitando o número de envios que você pode mandar por hora por questões de infraestrutura ou por questões de eles não conseguirem avaliar se você está mandando muito volume porque você é ou não um spammer. Então, o filtro de limite de recebimento pode ser tanto por limitação do provedor que está recebendo, como por limitação de não saber a sua real reputação. Se você pode ou não ser uma pessoa que pode prejudicar a qualidade do recebimento dos usuários deles. Então, um último tipo de erro temporário que eu vou falar aqui é o grupos, que são envio não autorizado grupos, né? Então, os grupos, eles são, por exemplo, aqui na empresa a gente tem um grupo que se chama empresa@dinamize.com.br. Só pode pessoas que são do domínio @dinamize.com.br mandar para esse endereço. E pode que eventualmente um cliente buscou esse e-mail e quer mandar para esse endereço. Ele não vai conseguir porque ele não está mandando por um remetente @dinamize.com.br. Assim como esse grupo que tem na nossa empresa, dentro da empresa de vocês devem existir grupos assim, e esses grupos, eles normalmente possuem, você pode personalizar quem pode mandar e-mail para esses grupos. Então, se dá esse erro dizendo assim, ó, não autorizado grupos, é porque aquele grupo daquela pessoa que você está tentando mandar, ela não autoriza a receber e-mails do seu remetente. Então, algo que algumas pessoas já questionaram a gente, mas o e-mail parece ser um endereço de pessoa, não de um grupo. O que acontece? Aqui na empresa, por exemplo, e outras empresas, eles fazem isso. Quando uma pessoa é desligada da empresa, a gente tem algumas outras pessoas que ficaram responsáveis pelas ações que ela fazia. Vou criar um grupo com o mesmo endereço que ela tinha de e-mail. Então, por exemplo, a carla@dinamize.com.br foi desligada. Eu quero que 3 pessoas cuidem dos e-mails que poderiam vir para Carla. Vou criar um grupo, carla@dinamize.com.br, e vou colocar essas 3 pessoas. Mas só tais e-mails podem mandar e-mail para ela. Então, mesmo que ele pareça ser um envio real, ele precisa de autorização para receber envios. Então, se há muito tempo vocês estão tendo esse tipo de retorno de um contato que é um grupo, muitas vezes vocês podem eliminar ele da lista de vocês ou realmente entrar em contato com a pessoa, tentar descobrir outro e-mail, porque ele não vai mais receber esse envio, vai estar sempre lá dentro dos erros de envios de vocês. Então, aqui os tipos de erros definitivos, né, que seriam os hard bounces. Vou falar um pouco mais sobre os spam traps. Então, os spam traps são e-mails reais que não retornam erros. Então, muita gente acaba achando que spam traps, mas é um spam trap, por que não deu a mensagem que ele é inválido? Porque esse não é o papel do spam trap. Spam trap normalmente são domínios que são registrados pelos próprios provedores ou pelas blacklists, que eles servem como armadilhas para saber quem está mandando para pessoas que não conhece ou que não verificaram se realmente existe um e-mail. Então, eles normalmente, os provedores de e-mail transformam alguns e-mails reais em spam trap. Então, por exemplo, se eu criei meu e-mail que é caroline@hotmail.com há 10 anos atrás e eu deixei de usar essa caixa de e-mail, o Hotmail não vai disponibilizar esse endereço caroline@hotmail.com para que outra pessoa crie esse e-mail. Ele vai tornar ele um spam trap. Olha só, a Caroline não entra nessa caixa de e-mail há 9 anos e vocês estão me mandando e-mails para ela ainda. Então ela não é mais um e-mail existente. E ele fica contabilizando, dentro daquele painel de Postmaster que eu mostrei para vocês, ele fica contabilizando quem fica mandando para pessoas que não existem mais há muito tempo. Então, outro fator negativo de mandar para uma base que é muito antiga, né? Então, e outra forma de spam trap são os configurados e monitorados pelas blacklists. Então, é comum
blacklists de algumas empresas, elas registrarem domínios, principalmente domínios que são similares a domínios existentes. Vou mostrar aqui alguns para vocês. Por exemplo, Hotmail, né, que está aqui, com o M antes do T, que é bem similar ao endereço existente, mas é um endereço que não é um e-mail do Hotmail mesmo, gmail.com.br, o Gmail é só .com. Inclusive, o gmail.com.br, ele é de propriedade do Google, mas ele não faz um direcionamento. Quando você manda um e-mail @gmail.com.br, ele vai te retornar uma mensagem que ele não vai te dar nenhuma mensagem, não vai dizer que esse e-mail é inválido, ele vai simplesmente botar um contador e vai dizer, olha, essa pessoa não é gmail.com.br e você fica mandando para ela.com.br, né? Então, o que você precisa fazer para minimizar o risco de ter spam traps na sua lista é usar do opt-in, que é uma das formas de você validar, é quando a pessoa se cadastra, por exemplo, no seu formulário do seu site, em seguida ela recebe um segundo e-mail para ela confirmar que ela realmente existe. Então, o Spam Trap não faz essa validação de double opt-in. Então, é uma das formas de você eliminar as chances de ter spam traps na sua base. E outra forma é realizar frequentemente a manutenção da sua base. Então, analisar quem não está abrindo os envios, analisar os endereços que estão sendo cadastrados, para ver se não tem endereços que claramente não são endereços reais, né? Então, tem vários clientes que têm muitos endereços que claramente não são endereços reais e eles não fazem esse tipo de análise na base deles, acabam mandando para todo mundo sem verificar isso. Muitas vezes ele não dá um erro de bounce, né? Não dá nenhum erro temporário, nem erro definitivo, aparece nos enviados, mas você está enviando para algo que pode te prejudicar realmente. Então, caso você tenha muitos erros, o provedor vai entender que você tem um conteúdo de spammer. Então, quanto mais erros você tiver na base de vocês, olha, tive muito blacklist, tive muito erros inválidos, muito erros de grupos, por exemplo. Então, isso para o provedor é algo negativo. Então, quanto mais limpa vocês conseguirem manter a base de vocês, quanto menor a quantidade de erros, melhor vai ser a reputação de vocês dentro do provedor. Então, o número de bounces, né, que seriam os erros temporários, ele afeta a reputação do IP do remetente, né, assim como a própria reputação do domínio. Então, o domínio de vocês vai ficar afetado caso você tenha um número muito grande de erros. Então, existe um número que ele chama de número mágico, que é aceito pelos provedores. Então, eu vou aceitar no número X de erros, passou disso, ele já não vou rejeitar os próximos envios. Então, cada provedor tem um número máximo de erros e a partir disso eles começam a rejeitar os envios de vocês. Então, vou falar um pouco mais sobre as denúncias de spam. Então, esse gráfico aqui, ele mostra qual é o principal motivo das pessoas denunciar ou descadastrar, por exemplo, de uma lista de contatos. Anteriormente, o principal motivo era não lembro de ter me cadastrado, não sei quem é essa pessoa, por exemplo. Hoje, esse número mudou. Hoje, o maior motivo da denúncia de spam ou de descadastro é a frequência muito alta. Então, você está mandando uma frequência diferente do que você combinou com a pessoa quando ela se cadastrou na base de vocês, ela vai sair, ela vai denunciar como spam, ela vai fazer alguma ação similar. Então, a frequência muito alta é um dos principais fatores que levam à denúncia de spam. Então, sempre verifiquem a frequência, o comportamento, né, o conteúdo não é relevante, os e-mails não são personalizados pelo que eu queria saber sobre a empresa de vocês, por exemplo. Então, isso pode ser um outro fator que acaba levando a uma denúncia de spam e a pessoa sair da base de vocês. Então, como é que eu posso fazer a manutenção da minha base de contatos? Então, aqui um gráfico que mostra quais são as ações que podem maior impactar na entregabilidade dos envios de vocês. Então, limpar e atualizar a lista de contatos. Então, a principal ação é realmente remover as pessoas que não estão interagindo ou colocá-las de lado e fazer uma ação diferenciada. A relevância do e-mail, né? Então, o conteúdo do envio tem que ser relevante para a pessoa que está recebendo. Reputação do remetente, uso do opt-in e limitar a frequência de envio, assim como a responsividade do envio. Então, hoje o que mais impacta ali, quase chegando a 60%, é a base de contatos. Então, a lista de e-mail de vocês é o que impacta no resultado dos envios de vocês. Então, manter uma base grande por ter volume, muitas vezes não é qualidade. Então, é o que vocês precisam hoje olhar caso vocês estejam tendo problemas de entrega de envios. Então, alguns dados, né? 47% dos usuários usam o botão denunciar como spam para descadastrar. Então, talvez seja interessante ali destacar melhor o botão de cadastrar caso vocês estejam tendo muita denúncia de spam.
Muitas URLs encurtadas estão em blacklists. Então, o pessoal que usa, por exemplo, bit.ly, google.gl ou qualquer outra ferramenta de encurtar URL, verifiquem sempre se ela pode estar em alguma blacklist. Evitem colocar URLs diferentes do remetente de vocês. Então, um dos principais comportamentos dos envios que são phishing ou envios que não são válidos, por exemplo, estou mandando aquele mesmo exemplo do Banco do Brasil. Quando a pessoa manda bancodobrasil.com.br, por exemplo, o link que está pedindo para clicar não tem nada a ver com o Banco do Brasil, é um link totalmente diferente. Isso os filtros anti-spam já perceberam. Então, quando vocês mandam um envio, por exemplo, @dinamize.com, estou mandando @dinamize.com, mas estou pedindo para você clicar nesse link totalmente diferente. Isso pode acabar passando pelo mesmo filtro anti-spam que aquele mesmo envio do Banco do Brasil que era phishing passou. Então, evitem fazer isso, evitem usar outros domínios que possam impactar dentro da reputação de vocês, dentro do envio de vocês. Então, provedores de e-mail possuem limitação de número de conexões, por isso evitem a sobrecarga dos seus servidores, né? Então, aquela questão do wall, ball, terra, então eles têm limite de envios, né? Então, façam envios segmentados de acordo com o interesse das pessoas, de acordo com o comportamento delas, e vocês vão ter um retorno muito melhor. Além disso, monitorem as caixas de e-mail, abuse o domínio de vocês, privacy o domínio, postmaster. Então, são normalmente as caixas que, por padrão, as ferramentas blacklists, anti-spam, eles acabam enviando notificações. Então, é bem comum ter notificações para essas caixas. Então, caso vocês não tenham essas caixas ou vocês não acompanhem essas caixas de e-mail, passem a acompanhar, porque normalmente pode vir várias notificações que vocês não sabem que estão lá sobre a qualidade dos envios ou o retorno dos envios de vocês. Então, pessoal, se vocês tiveram qualquer dúvida, vocês podem mandar para suporte@dinamize.com